nós temos também aí que levantar, né, e registrar, né, o potencial produtivo, né, sempre registrar em fichas de campo, em caderno, a contagem das nossas palmeiras visitadas, né, realizar aí a contagem, né, do número de caixas coletados e realizar a identificação da área de coleta e depois registrar a quantidade em quilos do fruto ou amêndoa que a gente coletou por área, né, por diagnóstico. O mesmo para a coleta das folhas, é importante. Isso irá permitir, né, que o extrativista inicie aí o levantamento da área de coleta e possa até estimular a sua produção anual aí por safra. Então é importante que o agricultor comece a registrar, né? Tenha em mente a importância do registro, até para nós sabermos, né, o quanto você conseguiu de forma sustentável, né, ecológica, conseguiu coletar, né, aí na sua área de palmeira licuri. Nós temos as etapas do beneficiamento e armazenamento desses frutos também. O preparo para o beneficiamento, né, é importante aí que os frutos colhidos eles sejam lavados, se possível, caso aconteça a impossibilidade de lavar, né? Mas é importante que a gente tenha aí água corrente para a gente poder lavar esse licuri, né? Colocar para secar ao sol, né, sobre um tablado ou uma lona plástica, né? Nós temos aí os campos de secagem, né, para a gente estar colocando esses frutos colhidos, para que esse fruto não seja colocado para secar ao chão. Então ele precisa estar aí numa área própria para isso, né? Nós temos também o armazenamento dos coquinhos. O armazenamento é sempre feito em sacos, né? Aqui na nossa região em sacos de nylon, né? E em local seco, e devemos armazenar em local seco e protegido dos animais. A extração das amêndoas, né? A quebra dos cocos para a extração da amêndoa pode ser manual ou semi-mecanizada. Na quebra manual, os frutos eles podem ser colocados de molho 24 horas na água para ficarem mais fáceis de serem quebrados à pedra, quebrados à mão. Que a gente utiliza aí a pedra ou porrete para estar fazendo a quebra desse licuri. Porém, as amêndoas que irão ser destinadas aí para a extração do óleo licuri, elas não devem ter aí esse período de molho, né? Então assim, sempre ter isso em mente. Se a gente for fazer a coleta da nossa amêndoa, para a gente fazer a extração dessa amêndoa, depois de seca, a gente produzir óleo, a gente nunca deve colocar ela de molho antes da gente fazer a quebra. Aí caso a gente vá fazer, por exemplo, leite vegetal, né, algum outro preparo caseiro, né, de uso imediato, a gente vai poder estar fazendo aí a imersão desse coquinho em água para facilitar a quebra. Lembrando que as amêndoas que a gente vai fazer aí uso para consumo, a gente deve sempre selecionar e separar. A secagem das amêndoas, né? A secagem é uma etapa importante para a conservação do produto. As amêndoas elas devem ficar à sombra, em lugar seco e arejado, em temperatura ambiente aí por 8 a 10 dias. O armazenamento, né, para melhorar a conservação da nossa amêndoa, evitar aí pragas e doenças, devemos fazer o resfriamento por 15 a 20 dias ou até o congelamento das amêndoas para um armazenamento por um maior período. O armazenamento da amêndoa para consumo, né, o tempo de validade do licuri para consumo humano varia aí de 4 a 12 meses. Para melhor produção do produto, é reconselhável aí que a gente congele o armazenamento da amêndoa aí para o nosso consumo. Caso o agricultor não tenha aí geladeira, né, área refrigerada, a gente vai ter que fazer o uso com maior precisão
e menos tempo entre a quebra, que é o beneficiamento, né, e o consumo. O tempo aí varia de acordo com a nossa proposta, a nossa demanda. Então os agricultores sempre realizar aí a quebra e logo em seguida, se for consumir, realizar o consumo, e caso for vender, realizar a comercialização, caso ele não tenha o refrigerador para estar acumulando essas amêndoas. Nós temos aí o licuri fresco ou cozido, né, que deve ser embalado em sacos plásticos, selado aí com espessura grossa e armazenado no congelador, né, o que aumenta o prazo de validade dessa amêndoa fresca cozida, né. E aí, no caso do licuri cozido, é necessário aí o congelamento imediato, né. O descongelamento deve ser feito um pouco antes do consumo. Então, assim, para o agricultor que vai fazer aí o beneficiamento, né, do licuri cozido, né, ou vai fazer a comercialização, ele pode ter aí 48 horas para entre o beneficiamento todo daquele material e a comercialização em temperatura ambiente. Passou-se disso, essa amêndoa ela já apresenta aí sabor diferente, né, textura diferente. Por isso da importância do congelamento dessa amêndoa. Congelamento imediato, né? E o licuri torrado sempre embalado e selado, de preferência aí em refratários aí para evitar a troca de ar. Aí o licuri torrado ele já tem uma durabilidade maior. O beneficiamento e o armazenamento das folhas, né? O beneficiamento da folha é feito em duas etapas: secagem e desfibramento. Na secagem, a etapa inicial do processo de beneficiamento da folha pode ser feita com dois métodos: secada ao sol ou secada ao forno, né? A secagem ao sol, as folhas são colocadas ao sol e protegidas da umidade. E a secagem ao forno é feita em forno de lenha, né, grande, o suficiente para que as folhas possam ficar estendidas. Nesse caso, nós devemos virar as folhas aí constantemente para ficar atentos aí para que as folhas não danifiquem. Se a gente secar demais, essa folha ela vai ficar quebradiça. Então a gente deve aí secar ao sol e tá virando. O ideal é que a gente seque ao sol e faça aí a reviragem dessa folha, para que seque de forma uniforme. E o desfibramento, né? O desfibramento, desfiar ou desfibrar a folha. Nesse momento a gente retira as folhas, né, a fibra, né, e o ranque dos folíolos, que são guardados aí para a etapa de trançagem e confecção dos artesanatos e utensílios. É importante umedecer as folhas para que essas folhas não se quebrem facilmente na hora da gente confeccionar o artesanato. Armazenamento e conservação. Para as fibras permanecerem aí duras por 1 ano, 2 anos, é importante que a gente garanta aí guardar essas fibras, né, enrolada a um pano dentro de um saco de plástico adequado, para evitar aí o ressecamento exagerado. Deve-se observar aí, estar atento, né, a tudo que acontece em relação à produção da palmeira, a renovação do licurizal, a presença de animais selvagens, silvestres ou de outras espécies de plantas nativas, né, ao desmatamento de áreas, né, ou a contaminação devido à prática como a de agrotóxicos, por exemplo, no entorno, né? Então, assim, nós devemos ter esse cuidado com a produção. E se a gente tem um cuidado, né, de manejo, né, a boa prática aí, de adoção de práticas que contribuem para a gente conservar a nossa palmeira, consequentemente a gente vai ter uma produção maior, uma produção assegurada. Nós temos aí que manter os nossos licurizeiros aí, né, para que eles apresentem uma maior produção e proteção dessa espécie. Dessa forma, é importante a gente ter algumas diretrizes técnicas aí, para a gente
assegurar aí a regeneração e o aumento de palmeira por área produtiva. É importante que a gente realize aí o plantio de novos licuris, através de mudas ou sementes, que a gente replante aí as nossas mudas, retiradas às vezes de uma área de coleta, às vezes a planta está num caminho, a gente vai fazer retransplantar, né? Replantar aquela árvore, aquela palmeira em outro local, né? Então assim, a gente sempre que for retirar uma palmeira de um caminho, de uma cerca, de uma divisa, a gente replantar aquela palmeira. É importantíssimo lembrar sempre de preservar as palmeiras jovens, né? Nas áreas de pecuária é comum o gado pastar, os animais ruminantes pastarem na área de coleta. O ideal é que a gente, se possível, evite. Caso não tenha a possibilidade de ter um licuri, né, orgânico, né, um licuri que não tem interferência química externa, às vezes a nossa área de coleta faz, né, limite com a estrada, vamos iniciar plantando aí uma cerca viva, um quebra-vento, né, a gente já evita contaminações externas, né, na nossa área de coleta. Os animais, o aumento da pecuária tem diminuído a quantidade de palmeiras jovens. Isso é uma preocupação para a equipe técnica, né, do projeto Bahia Produtiva, porque a gente tem visto muito nas áreas de coleta as palmeiras ou jovens, né, já acima de 20 anos, ou palmeiras já mais velhas, já algumas na fase final de produção. E a gente tem visto pouco palmeiras jovens. Por quê? Por causa do avanço da pecuária. Então o ideal é que a gente faça a preservação das palmeiras jovens. Se possível, os animais das áreas de pastagem, a gente evitar, né, que aquele pasto seja consumido pelos animais em grande excesso e eles voltem a comer as folhas das palmeiras jovens, né? Então, se a gente puder, né, iniciar o plantio, a gente tem falado de um mercado de mudas de licuri em nossas formações, né, que é um mercado inovador. A gente sabe que a palmeira ela é nativa, mas a gente precisa iniciar, despertar nos agricultores para estar plantando o licuri, né, até comercializando, né, fazer um viveiro de mudas, comercializar as mudas, né. Tem muita gente procurando mudas de licuri, né, porque a palmeira riquíssima em, né, fitoquímicos, uma palmeira cheia de gordura boa, né, uma amêndoa saborosíssima, né, que atrai muito aí a culinária, o pessoal da culinária. Então a gente sabe que tudo que a gente tira e não repõe, falta. Então o ideal é que a gente faça o manejo com consciência, né? Vai colher folhas, colhe com consciência, vai colher fruto, colhe com consciência, lembrando que estamos ao redor, né, que tem todo um meio ambiente, um ecossistema interagindo com aquelas plantas e que esses animais, esse ecossistema favorece para que a gente tenha plantas jovens nascendo, que a gente tenha palmeiras produzindo em boa quantidade. E que foi tirado, né, de um local que ia ser um caminho, e aí a gente só mudamos para aqui. Quero dizer, qual o segredo, né, para a gente fazer a multiplicação e também a questão da conservação, né, para ter sempre os pés novos, né. Um pé de licuri, com estudo, né, a gente já tivemos pesquisa, né, de estudiosos de várias da Embrapa, de Brasília, outros institutos de pesquisa. Para ele, por até 100 anos, ele consegue produzir. Ele vive mais de 100 anos, mas até os 100 anos de vida ele consegue produzir. Mas quando eu quero chegar a isso, que aqui é um pé de licuri novo que foi transportado de um lugar para aqui, que é aqui dentro da propriedade mesmo. O segredo de você plantar um pé de licuri desse, fazer o transporte e ele pegar, que esse aqui já está com 4 anos que nós fizemos isso, é na hora de você fazer o manejo, né? Ter um cuidado que a raiz dele é como se fosse a cabeleira, né? A raiz dele não é assim, é assim, né? Ele tem raiz facial que entra mesmo no solo e tem
aquelas rasas, para fazer a linguagem tradicional, os pés de galinha. Então é o seguinte, quanto mais você tem esse cuidado, esse manejo na hora de arrancar, mais garantido é, né, o seu transplante que você faz. Lembrando que essa cobertura morta aqui não é necessária. Essa cobertura morta aqui, essa quantidade que nós fizemos, é só para poder abrir espaço para poder plantar as outras lavouras. Que faça um pouquinho de cobertura morta, mas não dessa quantidade. Lembrando que um pelicuri desse, ele começa a produzir a partir dos 8 anos de idade. Então, o pelicuri você pode multiplicar normalmente através do transplante. Ele pega normalmente mesmo. Não tem nenhum segredo não. O manejo do solo, isso é fácil de se fazer, porque toda a planta, e principalmente esse pelicuri aqui, ele aceita demais, né, que você faça essa cobertura morta, que seja um solo que seja adaptado para ele, né, principalmente esse solo arenoso, é o que mais que o licuri aceita. Lembrando que ele não importa que esteja outras plantas consociadas com eles, pode ter várias plantas, isso não tem problema. Lembrando que quando fala do manejo do solo, de preferência, que quando a gente fala aração de terra, que os agricultores familiares todos usam, né? Todo mundo usa aqui, de tração animal. Esse é um dos pontos fortes que é comprovado. A gente vê aonde foi o licuri, a roça, que você plantou milho, feijão, qualquer lavoura que foi feito com tração animal, a qualidade do licuri é outra. Onde você fez com tração mecanizado, né? Porque você corta aquela raiz, né? A tração pesada através do motor, corta aquelas raízes que o licuri precisa. Então, e a tração animal não faz isso. Ele protege a raiz conserva a raiz da planta. Então esse manejo desse solo, né, essa hora de você fazer o consórcio com as lavouras, é bom que tenha esse cuidado. Produzirmos mudas de sementes coletadas em diferentes palmeiras de licuri existentes na nossa área de coleta. Nunca que a gente vai coletar aí licuris para a gente estar fazendo a produção de mudas de uma única palmeira. A gente vai escolher as melhores palmeiras, né, que são as árvores mães, né, que apresentam melhor característica de fruto, de amêndoa. E a gente vai coletar de várias árvores para nós fazermos aí o nosso lote de mudas. Evitar usar sementes de mudas de licuri de outras regiões ou estados. Por quê? Porque essas árvores, essas palmeiras, às vezes elas não têm a mesma adaptabilidade que as nossas. Então, sempre evitar aí estar usando sementes de outras regiões. Tomar cuidado aí com mudas novas de licuri na hora que a gente vai fazer a limpeza no pé das palmeiras. Porque assim, às vezes a palmeira, né, cai o fruto ali e se não tiver um animal para propagar, para dispersar aquela semente vai ficar ali próxima da palmeira mãe. E aí, às vezes, a gente não tendo cuidado, a gente vai danificar as palmeiras jovens que estão nascendo ali próximo. Então, sempre que a gente for fazer aí manejo de limpeza no pé das palmeiras, se atentar para a presença de mudas novas. E não coletar aí sementes, não coletar aí nem folhas, nem frutos de áreas aí com poucas plantas novas. Sempre deixar propagar maior quantidade de plantas para a gente estar fazendo a coleta. O cultivo, a produção de mudas, né, de licuri. Para germinação, as sementes elas podem ser colocadas em canteiro, aí com substrato, né, rico aí em matéria orgânica, e manter em um ambiente bem sombreado. Devem ser cobertas levemente com substrato e irrigada com frequência. Manter a umidade é super importante para a propagação do embrião do licuri. As sementes elas germinam aí mais rapidamente quando a gente semeia logo após a coleta com o licuri ainda maduro. Em algumas situações,
os agricultores revolvem a polpa do licuri, né? Mas não há necessidade, a gente pode fazer a coleta com as mudas, as sementes ainda maduras, a gente realizar a semeadura. Nós devemos realizar o acompanhamento da produção, né? Já ressaltado na nossa videoaula, anotar ano após ano, safra após safra, né? Tudo que é importante, né? Que a gente relembre na nossa área de manejo extrativista. Tudo que acontece ali a gente precisa registrar. Uma etapa que às vezes requer aí um esforço maior, né? Um empenho maior do agricultor, né? Mas isso vai facilitar aí a nossa vivência com o licuri de forma sustentável. A gente recomenda aí vocês anotarem, né? Quantidade de cacho coletado, número de palmeira visitada, né, o número de folha coletada, né, o período e o local de coleta, né, a praga e a doença que vocês encontraram, né, a quebra, por exemplo, de copas por ventania ou por doença, né, o número de palmeiras jovens. Tudo isso é importante que vocês tenham registrado, safra após safra. E nós só temos aí a agradecer a você, agricultor, que é extrativista, né, que tem aí respeito pelo nosso bioma caatinga, né? A gente tem ouvido vários depoimentos, né, da valorização da palmeira licuri, que é símbolo do semiárido, né, uma palmeira que a gente precisa ter uma atenção maior na hora da gente fazer qualquer interferência, né, qualquer coleta de folha, qualquer coleta de cacho, né, saber o que a gente está fazendo e realizar um manejo aí sustentável, um manejo extrativista, né, de forma sustentável e respeitosa. Então, tá com dúvida, né, quer perguntar pra gente, entre em contato conosco. E muito obrigada por assistir a nossa videoaula. Fica conosco, vem conosco até as nossas próximas videoaulas e venha compreender melhor, conhecer melhor como a gente trabalha aqui no projeto Bahia Produtiva, na região do território da Bacia do Jacuípe. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu espero que essa videoaula tenha contribuído a você na sua produção, no campo e no beneficiamento do fruto do licuri. Na nossa próxima videoaula, vamos trazer mais conhecimento para você sobre essa palmeira que é tão importante para a nossa região semiárida e outras regiões. A palmeira do licuri tem adquirido e trazido renda para muitas famílias na região semiárida. E Tainan trouxe dicas importantes para você colocar a sua palmeira em produção e colocar o fruto para comercialização, tanto para consumo humano como para consumo animal. Nos acompanhe nas nossas próximas videoaulas com mais dicas importantes para você melhorar a sua produção no campo. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.